Título da lição e verso? Chamado profético de Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Ok. Como repasse ou antecipação da lição, para a gente abrir a discussão do trimestre, durante esse trimestre inteiro a gente vai estudar a vida de se não o maior profeta do Velho Testamento, não no sentido da amplitude do texto só, mas no sentido da amplitude do ministério profético, que é Jeremias, o maior profeta de Israel, no sentido da longevidade do seu ministério, mas também aquele sobre quem mais a gente tem coisa escrita. Ou seja, diferente dos outros profetas, que a gente tem vários elementos ou descrições da sua vida, da sua história, aquele que a gente com certeza tem mais coisa, mais elementos, mais amplitude é Jeremias. Portanto, Jeremias é um profeta interessante porque a gente consegue conhecer o profeta por dentro e por fora. Por dentro no sentido do descritivo dele e por fora no sentido do ministério que ele fez, para quem fez, como fez. Uma outra coisa curiosa de Jeremias é que Jeremias, de certa maneira, ele prefigura, enquanto desenho profético de advertência, aquilo que acontece no elemento profético do fim dos tempos. Ou seja, a rejeição de Jeremias, a forma como ele advertia as pessoas ao arrependimento, a maneira como ele desenvolveu o seu desenho ministerial para tentar, de alguma maneira, provocar as pessoas para elas não se perderem, não irem ao cativeiro, é muito semelhante àquilo que é o ministério profético e o desenho de advertências para o nosso tempo. Ou seja, dava quase para a gente colocar como espelho, de um lado Jeremias, do outro lado Ellen White, e olhar a forma como o ministério se desenvolve e as advertências todas feitas. É como se a gente estivesse lendo em Jeremias os testemunhos para a igreja da época, para Jerusalém e todos os do seu entorno. Se a gente estivesse lendo Ellen White, a gente lê os mesmos testemunhos, os 9 volumes lá dos testemunhos, mas todos os outros textos como uma advertência para a igreja remanescente, para aquele que está às portas do fim, às portas do desenho final. Então é muito interessante a comparação que é possível de Jeremias com o tempo em que a gente vive e aquelas coisas que Jeremias sofreu com as coisas que nós de alguma maneira impomos sobre todos aqueles que advertem a gente dos erros. Então isso é uma parte curiosa do texto. A lição número 1, que é a introdução da lição do trimestre, obviamente ela vai tratar um pouco da vida e do chamado de Jeremias e tentar identificar esse Jeremias dentro de um contexto de missão. De que jeito a missão dele começa, por que ele é chamado, para quem ele deve pregar, e algumas comparações da resistência de Jeremias com outros elementos chamados ao longo da história para o mesmo tipo de missão. Antes da gente ler a lição, como sempre, vamos dar uma olhadinha no auxiliar e ver quais eram os objetivos, quais são aqueles requisitos para o nosso aprendizado durante a semana. O que a gente deve conhecer, o que a gente deve sentir e o que a gente deve praticar a partir do estudo da vida de Jeremias e do chamado de Jeremias. Então, primeiro objetivo, qual é o conhecimento para essa próxima semana? A experiência do chamado de Jeremias, reconhecendo que, possivelmente, sua relutância em aceitar o chamado de Deus foi o que mais o tornou qualificado para a tarefa. Portanto, há algo importante a ser observado na forma como Jeremias reagiu ao chamado. E é exatamente esse processo de reação que nos induz a pensar que essa reação mostra que ele realmente estava qualificado, era a pessoa certa para aquela missão. E aí a lição abre para outros exemplos que a gente pode olhar ao longo da Bíblia de pessoas que reagiram de forma semelhante a Jeremias. Qual seria o sentimento resultante de entender essa questão da humildade ou da forma de reação de Jeremias ao chamado e a sua qualificação? Que sentimentos isso deveria resultar em nós? Que Deus lida eternamente com os sentimentos de incapacidade das pessoas diante das tarefas que Ele apresenta a elas. Portanto, ao olhar a forma como Deus agiu com Jeremias, quando ele disse ou se viu incapaz, essa forma de Deus agir para com Jeremias é a mesma que ele age para conosco. Se manifestamos a mesma sensação de incapacidade, mas não a negação do chamado. Então, se aceitamos o chamado ou se apresentamos
a nossa vida diante de Deus como resposta ao chamado, mas pontuamos para Deus nossa incapacidade, nossos medos, Ele age conosco eternamente corrigindo isso. E esse é o sentimento que deveria resultar de ver o que Deus fez com Jeremias e com os outros que da mesma forma reagiram. Qual é a prática? O que eu deveria fazer a partir disso? Prestar mais atenção ao chamado de Deus e deixar que Ele o capacite para fazer sua vontade. Portanto, eu tenho que estar o tempo inteiro atento para o que Deus quer de mim. Qual é a proposta de Deus para mim? O tempo inteiro disponível, o tempo inteiro com atenção nisso. E em estando atento e percebendo que Deus me chamou para alguma coisa, qual deve ser a minha prática? Qual deve ser a minha ação? Deus me capacita, porque eu de mim mesmo nada posso fazer. Então, essa percepção de chamado e essa noção de incapacidade deve me remeter a Deus com súplica de que Ele me capacite, me ajude a cumprir a missão. Então, esse é o desenho da lição dessa semana, nessa perspectiva do chamado de Jeremias. Então, voltando para a história, contextual. Onde está Jeremias? Qual o seu tempo histórico? Qual é o período da missão profética de Jeremias? Se a gente olhar como desenho profético, como desenho de ministério entre o chamado e o fim do ministério de Jeremias, Jeremias está vivendo ali por volta do ano 600, números redondos, perto do ano 630, mais ou menos nessa faixa, 630, 620, esse miolo ali de tempo, é o período do ministério, e da parte inicial do ministério de Jeremias. E a partir daí ele segue um desenho histórico no seu ministério, história adentro. Bom, se a gente lembrar das datas, se eu estou falando em algo aí próximo do ano 620, 630, a gente está um pouquinho antes do cativeiro babilônico. Lembra que Daniel, seus amigos lá, vão para o cativeiro em algo próximo, talvez aí do ano 605, alguma coisa perto disso, que é a invasão de Judá. A gente não tem exatamente elementos precisos, tem uma certa variaçãozinha ali, mas pequena. Até o ano 595, esse período de 10 anos aí, são os embates das invasões babilônicas até a queda e derrocada de Jerusalém. Então, esse desenho histórico de Jeremias está um pouquinho antes dessa história da invasão. Se está um pouquinho antes da história da invasão, a missão de Jeremias é uma missão de advertência ao povo do que viria pela frente, da forma como as coisas aconteceriam dali para frente se Israel não se arrependesse, se o povo de Israel não se arrependesse. Portanto, toda a ação de Jeremias é uma ação preventiva, de advertência. A mensagem de Jeremias é, de certa forma, muito parecida com a mensagem de Jonas e com a mensagem de todos os outros profetas que vivem nesse mesmo período. Alguns para o norte, outros em Jerusalém, mas dentro do mesmo período, com a mesma mensagem, com o mesmo foco. Advertir as nações daquilo que vinha pela frente, da necessidade do arrependimento, da necessidade de se voltar para Deus. Dentro desse contexto de história, é legal de lembrar que o sujeito que vai para o cativeiro, no caso Daniel, ele tinha conhecimento disso, das profecias de Jeremias, das advertências de Jeremias. Tanto é que quando a gente chega lá no capítulo 9 de Daniel, a gente vai ver logo na introdução que Daniel foi pesquisar os livros, pesquisar os rolos da Bíblia, e pesquisando ele valida aquilo que ele já sabia, de que o tempo que deveria durar o cativeiro, como o profeta Jeremias havia escrito, era de 70 anos. Jeremias 25, se a minha memória não estiver falhando. Então, dentro desse contexto, o que ele está resgatando enquanto desenho é que Jeremias já havia advertido o povo de algo que vinha pela frente, de algo que deveria acontecer. Portanto, estudar Jeremias é entender a prévia do cativeiro babilônico e a condição do povo de Israel que lhe propiciou o cativeiro, que lhe conduziu ao cativeiro. Jeremias, como é um profeta longo em ministério, ele passa por vários reis ao longo do seu ministério, vai terminar lá no fim, no rei Zedequias, e vai começar aqui atrás, dentro dos reinados prévios. Então ele vai passar por Joaquim, etc., até Zedequias. Então ele vai passando de rei em rei nos seus reinados até a decadência completa de Jerusalém, até a derrocada de Jerusalém, dentro desse ministério, dentro dessas advertências que ele faz ao povo. Quando a gente olha Jeremias pela perspectiva do chamado, que é a primeira coisa que a lição nos traz à baila,
como se deu o chamado de Jeremias e como ele se comportou frente ao chamado. Então, assim que Deus o incita ao chamado, assim que Deus o incita a ser profeta, há uma reação, há um desenho, há uma forma de reação de Jeremias ao processo. Essa reação de Jeremias leva a uma atitude de Deus. Por que essa reação de Jeremias é tão enfática no seu chamado? Por que a reação dele se apresenta com humildade? Deus chama Jeremias muito novo. O chamado de Jeremias é muito parecido com o chamado de alguns outros profetas bíblicos que são convidados bem novos para iniciar o seu ministério profético, iniciar a sua missão. E ele se vê frente a toda aquela condição de Israel para uma mensagem de advertência. Espera lá, eu não sou capaz, eu não vou ser capaz, eu não estou em condições de fazer. Apesar de ele ter uma origem que lhe propiciava uma boa capacitação para o chamado. De onde vem Jeremias? De uma linhagem sacerdotal, é certo que não em Jerusalém, uma linhagem sacerdotal em Anatote, uma linhagem sacerdotal fora do ambiente central, onde os sacerdotes atuavam de maneira mais enfática, mas ele tem uma linhagem sacerdotal. Portanto, problemas com a compreensão da verdade de Deus, problema com a compreensão de o que Deus quer da humanidade, Jeremias não sofria desse mal. Ele tinha uma herança que lhe permitia compreender adequadamente as coisas de Deus. Segundo, ele foi desenvolvido com um caráter adequado, porque seus pais eram de uma estrutura sacerdotal legítima e com uma postura legítima diante de Deus, o que propiciou que Jeremias fosse um jovem educado nos caminhos de Deus, com uma boa família, com um bom desenho de estrutura prévia. Ou seja, quando Deus chama Jeremias para o ministério, sob o ponto de vista humano, ele tinha as competências para a execução da missão. Mas sob o ponto de vista dele, faltavam coisas. E aí Deus vai começar a atuar dentro desse contexto para ver se Jeremias percebe o que Deus quer dele e como Deus pretende capacitar. A lição faz uma abordagem de vários outros casos que reagiram semelhantemente a Jeremias. A gente tem Isaías, lá no capítulo 6, lá no capítulo 1 de Isaías, apresentam uma situação semelhante àquela que Jeremias tem no seu chamado. Isaías 6 descreve a referência de Isaías diante do trono de Deus, e Deus tirando um tição e colocando nos lábios impuros de Isaías para deixá-lo em condição de ministério, e outros profetas que também reagiram assim, com essa mesma sensação de impotência. Se a gente lembrar de Eliseu e Elias, no embate entre os dois, Eliseu também se vê como impotente, diz: eu quero daquilo que você pode me dar, eu quero porção dobrada do Espírito que ajudou você. Ou seja, o que Eliseu está apresentando para Elias? Eu sou a metade do que você é, então eu preciso do dobro para poder conseguir fazer pelo menos algo semelhante ao que você faz. A Bíblia está recheada de exemplos assim. Moisés é outro exemplo. Moisés vira para Deus na sarça ardente e, ao falar com Deus na sarça ardente, se coloca como incapaz. E aí Deus dá 3 coisas para Moisés: 2 sinais e um irmão. O irmão para poder falar em egípcio, e 2 sinais para ele poder falar com os hebreus. E aí Moisés não tem escape e falou: não, agora eu vou, porque não tem mais para onde fugir. E aí ele vai para a missão. Então, são coisas similares que acontecem dentro do desenho do chamado de Jeremias com outros modelos. O que é legal de fazer durante a semana? Ler esses textos com calma e comparar as respostas. A hora a gente fazer essa comparação das respostas, você começa a perceber a personalidade de cada um deles. O que cada um deles temia e qual a desculpa que usou para esse medo. E a forma como Deus, em lugar de criticar o medo, vai lá e resolve o medo, resolve a causa do medo. E aí não tem o que fazer. Resolvida a causa, eu vou. É a forma terna como Deus age com o profeta. Qual é, na essência, a missão dos profetas bíblicos, principalmente esses profetas de advertência ao povo de Israel? Ela está atrelada a 2 coisas que a lição de domingo traz, bem enfaticamente, que é a aliança e os mandamentos desse Deus. Portanto, entre todas as advertências que os profetas faziam, a questão maior que balizava a missão do profeta é a manutenção da promessa, da esperança e da promessa
da aliança com Deus. Deus tem uma promessa para o seu povo, mas há algo que o povo precisa responder para que a promessa se efetive. Segundo, essa resposta do povo passa pela obediência, passa pelos 10 mandamentos. Portanto, o profeta ele é guardião da verdade presente para o seu povo, da verdade existente para o seu povo. A missão do profeta número 1 é essa: balizar o povo, guiar o povo na verdade, como guardião dela e de todas as distorções que o povo possa fazer da verdade. Então, nisso também, um monte de outros profetas guardam missão semelhante à de Jeremias. Você vai ver isso em Ezequiel, vai ver isso em Isaías, vai ver isso em João Batista. Guardiões da verdade. Ou seja, eles estão ali como baluartes de uma verdade que vai se perdendo pela prática do povo, pela distorção que o povo faz, pelas adulterações a essa mesma verdade. E o profeta surge como aquele que recupera, resgata o matiz correto da verdade com uma verdade presente para aquele povo. Se a gente olhar para o nosso tempo, esse é o mesmo desenho. Então, assim como Jeremias está lá como guardião da verdade em Jerusalém, lá para o pessoal da região, o que a gente tem aqui na frente? A gente tem aqui na frente a mesma situação. Quando o mundo corrompeu toda a verdade pelo processo medieval de crença, assim que o processo medieval termina, Deus suscita um povo que resgate a Bíblia como matiz central da fé. E suscita entre eles profeta, para que resgate a verdade. Ou seja, o profeta não traz uma verdade nova. Qual é a verdade nova que um profeta traz? A advertência. Essa é uma verdade nova. Porque a advertência, ela se faz materializar pela reação do povo. Então isso é novo. Porque dependendo do que eu estou fazendo, vai ser o perfil da advertência. Agora, a mensagem central do profeta é a Bíblia. É o texto, é a verdade de Deus. Cada um que vem depois pega a verdade existente e a resgata. Então, que verdade que Jeremias resgata? A verdade escrita por Moisés. Ele pega a Torá e resgata ao povo. Que histórias Jeremias resgata ao povo? As histórias que vieram antes dele. Portanto, se Jeremias tivesse uma referência para usar para o povo de Israel, qual era a referência que ele tinha que usar? A Torá. E qual era o apontamento histórico que Jeremias fazia? O que os outros profetas que vieram antes dele ou paralelos a ele poderiam indicar. Esse é o desenho do profeta. Portanto, Jeremias não está trazendo coisas novas na essência, ele está trazendo informações de advertência que geram um conteúdo novo. Mas um conteúdo novo focado nisso. Mas a base é a mesma, a Torá, aquilo que Moisés escreveu, porque o povo é aquele. O mesmo deveria acontecer conosco. Quando eu olho para hoje, como é que eu vejo o modelo profético? A gente completa esse ano 100 anos do falecimento de Ellen White. Em julho agora completou 100 anos da morte de Ellen White lá em 1915. Qual é a forma como eu a vejo hoje? Como uma verdade nova, como um acréscimo à Bíblia, ou como uma lembrança daquilo que o mundo esqueceu? Isso muda a maneira como eu olho para o profeta. Todos esses profetas tiveram uma situação semelhante nesse aspecto, ou seja, quando eles trazem a revelação de Deus, essa revelação está baseada numa revelação que já foi dada. E ele traz aquilo que de novo Deus apresenta, com um matiz diferenciado para aquele momento e para aquela época, porque o povo se corrompeu. Se eu vejo assim o profeta, a advertência se torna mais pertinente, porque a advertência não é genérica, ela é direcionada. Ou seja, quando a gente lê textos para o nosso tempo, a gente está lendo textos que foram escritos com o nosso RG, com o nosso SIC, direcionados certinho. Quando a gente lê textos de Jeremias, a gente está lendo textos que foram direcionados para quem? Para aquele povo naquela época. O que é comum para a gente e para o povo daquela época? A base que Jeremias usou para fazer as advertências. Portanto, o que é comum para nós hoje? A base que Ellen White usou para as advertências. Qual é a base? A Bíblia. As advertências são um chamado a olhar para a Bíblia e praticá-la hoje, com o contexto de hoje e com as aplicações de hoje. Então, esse é o detalhe interessante nesse formato. Além disso, vem as outras questões que envolvem o ministério do profeta. Quais são as outras questões que envolveram o ministério
de Jeremias. Primeiro assim, tem um texto interessante na lição de domingo, que diz assim, essa tarefa envolvia grande responsabilidade. Se eles dissessem a verdade, as autoridades podiam matá-los. Mas se não transmitissem a verdade, o juízo de Deus viria sobre eles. Portanto, o profeta chamado não tem opção. Ou vai, ou racha. Essa é a condição do chamado. Por isso Deus capacita. E por isso Deus age de forma terna. Porque Deus sabe o peso do que Ele está pondo nas costas do profeta. E Ele só pôs o peso porque o sujeito está pronto. Ele só pôs o peso porque sabe que o sujeito é o sujeito certo. Portanto, nenhuma missão vem maior do que o sujeito. A missão é na potência do sujeito e no amparo em Deus. Então, é uma missão difícil? Sim. É uma missão complicada? É. Principalmente por quê? Porque as pessoas que ouvem não levam o profeta a sério. O profeta parece ser uma voz sozinho. No caso de Jeremias, isso é fantástico, porque se há um profeta cujo resultado foi deplorável, esse é Jeremias. Pregou por uma vida inteira, 4 décadas ou um pouco mais, e o resultado foi 0. Ninguém se salvou, a invasão aconteceu. Então é o profeta que pregou no vazio. Diferente, por exemplo, de Jonas, que não queria pregar, pregou e converteu a cidade inteira. Tudo bem que a cidade depois voltou à corrupção anos mais tarde, mas de qualquer forma ela se converteu nos tempos de Jonas, a ponto de não ser destruída. Mas Jeremias não. Jeremias é um profeta com sucesso 0. Então por que ele é importante se o sucesso foi 0? O problema não estava com Jeremias, estava com quem ouviu. Então por que é importante a mensagem de Jeremias para nós? Sob o ponto de vista de mensagem, ela é importante para que a gente não incorra no mesmo erro. Quando o profeta fala, eu ouço e pratico. Quando Deus fala, eu ouço e atendo. Mas há uma segunda coisa interessante na revelação de Jeremias. Tiradas todas essas questões que a gente vai estudar ao longo do trimestre, e que eu não vou adiantá-las hoje, mas de qualquer forma, há uma coisa muito interessante em Jeremias. Jeremias vai aparecer numa profecia significativa da Bíblia, que é a profecia de Daniel 9, como uma referência de que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. E na maior angústia que Daniel estava, ele foi encontrar consolo no quê? Na profecia de Jeremias. E Daniel é um profeta para quem? Para nós. Aonde eu encontro consolo? Na profecia de Daniel. Ou seja, é uma costura que vai se passando pela Bíblia. Jeremias profetizou e Daniel descansou em paz na profecia de Jeremias e assistiu o seu cumprimento. Conosco acontece o mesmo. Eu tenho uma profecia para o nosso tempo, e essa profecia para o nosso tempo nos leva a uma outra situação, que é: eu descanso na paz da promessa de que Deus vai libertar o seu povo. Então, quando eu olho para Daniel 9, eu tenho uma certeza de que Deus sempre manteve seu povo na luz da esperança, na luz que sustenta a fé. E isso é a parte curiosa dentro do desenho da profecia de Jeremias, quando a gente começa a linká-lo com os demais profetas. A gente começa a linká-lo com as pessoas que viveram no seu tempo. O ministério de Jeremias não teve sucesso sob o ponto de vista do cativeiro, mas teve sucesso sob o ponto de vista de quem ficou de pé no cativeiro: Daniel e os seus companheiros. Portanto, se eu olhar o que Jeremias tinha como missão pelo aspecto da cidade, o sucesso de Jeremias é 0. Mas se eu olhar o sucesso de Jeremias a partir da conversão de outros que foram para o cativeiro, porque como pessoa eram fiéis, mas como nação não eram, essas pessoas que foram para o cativeiro permaneceram de pé. Portanto, o ministério de Jeremias teve sucesso. Tanto sucesso que 3 garotos saíram da fornalha vivos. Tanto sucesso que um dos 4 garotos se tornou o governador da Babilônia, de toda a província da Babilônia. Tanto sucesso que esse governador passou de um império para o outro, como Jeremias passou de um governante para outro, para outro, para outro, para outro. Ou seja, teve um sucesso quando eu olho a conversão pessoal. Quando eu olho o global, insucesso. Quando eu olho a pessoa, sucesso total. Isso também é interessante no modelo de Jeremias. A lição fala de um conflito, depois se vocês quiserem ampliar a leitura, que é um conflito que aparece no texto de 1 Reis, dos antecedentes familiares de Jeremias, da questão do exílio de Abiatar, etc.
são interessantes esses contextos para ampliar um pouco a visão do lugar onde Jeremias morava, das coisas que aconteciam no lugar onde Jeremias morava, mas de qualquer forma a grande questão aqui é a percepção de que ele vem de uma família sacerdotal e de que o texto de Jeremias tem uma validação direta no texto. Esse é o texto de Jeremias, e esse texto de Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote do Deus Altíssimo. Então tem uma referência que me permite ter certeza de que o livro de Jeremias não é um livro sem pai, não é um livro sem autoria, é um livro com propriedade. E também por uma referência direta de quem é que está por trás da formação desse sujeito, Jeremias. Olhando para essa situação, olhando para esses aspectos que fizeram parte do contexto do profeta Jeremias, há um detalhe importante da forma como modelo de capacitação ou como modelo de atuação de Deus para Jeremias nos conforta nas nossas missões, nos nossos chamados. Então, o texto é de Jeremias 1, verso 4 e 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Tanto quando a expressão de Jeremias poderia gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de incapacidade, o que Deus faz para mostrar quanto Deus conhece Jeremias? Olha, fica tranquilo. Eu sei exatamente quem você é. E sei antes de você nascer. Ou seja, eu estava lá desde a sua concepção. Você vem sendo preparado desde o ventre da sua mãe para ser quem eu preciso que seja. Ou seja, eu estou acompanhando você. Eu sei o que está acontecendo. E se eu te acompanhei desde lá, fica tranquilo que está tudo certo. Eu te consagrei lá. Eu te separei lá. Eu te abençoei lá. Daí para frente é só seguir. É só a vida de bênçãos que eu prometi para você. Aí vem um contraste. A vida de bênçãos que Deus prometeu para Jeremias não parece ser tão bênção assim. A gente vai olhar isso ao longo da lição do trimestre assim. Se tem um profeta que penou, esse profeta é Jeremias. Se tem alguém que comeu pão que o diabo amassou, esse sujeito é Jeremias. Se tem alguém que viveu na pele a desilusão de olhar para o seu povo e ver a negação da mensagem, esse é Jeremias. Portanto, Deus escolheu de fato a pessoa certa. Não é qualquer pessoa que teria aguentado o tranco do que Jeremias aguentou e por tanto tempo. Por tantas situações distintas. E pior, há uma advertência bem clara na lição, que a lição traz à tona nessa primeira passagem, de que o principal inimigo de Jeremias não vem dos seus inimigos. O principal inimigo de Jeremias vem do seu povo. E não de qualquer pessoa do seu povo, das maiores autoridades que o povo tinha de conhecimento da palavra de Deus. Os seus maiores zombadores, seus maiores perseguidores, seus maiores atacantes, não vêm da população comum, vêm daqueles que lideram o povo. É curioso, se você olhar Jeremias e Jesus, o desenho é o mesmo. Os principais ataques que Jesus recebeu no seu ministério vinham dos mestres da lei, dos doutores da lei, fariseus, saduceus, escribas e sacerdotes. É dali que vinham os ataques de Jesus e todo o maniqueísmo para calar Jesus, para silenciar Jesus e inclusive até matá-lo. No caso de Jeremias, a mesma situação acontece. Tudo que ele sofre de ruindade vem desse contexto, dessas pessoas, dessa condição. Quando a gente olha para o desenho profético do fim dos tempos, também isso é uma verdade possível. De que os maiores ataques que a verdade possa sofrer venham de dentro e não de qualquer lugar. Se a gente lembrar a história de Ellen White, ela sai em viagem para um exílio chamado Austrália por força da autoridade instituída da igreja. Portanto, a história se repete. Basta a gente esquecer o fenômeno e a história acontece outra vez. A advertência última da lição, e ela encerra o desenho total com uma questão de um verso, na verdade um conjunto de versos, mas dois deles bastante interessantes, que é um trocadilho
entre o verso 11 e o verso 12 do capítulo 1 de Jeremias, que é a introdução do texto. Eu vou ler o capítulo 1 como contexto para a gente encerrar o desenho, mas eu vou me preocupar assim, particularmente com dois desses textos, que é o verso 11 e 12. Só para ter o contexto, veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo: que vês? E eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina ao norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos. Então, todo o desenho desse texto de advertência, que vai na introdução do livro de Jeremias, no primeiro capítulo, na realidade traz à tona uma questão que está nos versos 11 e 12. A tal vara de amendoeira que aparece ali, e a palavra vigiar e velar. A lição traz isso à tona como um assunto a ser observado com calma, que é um trocadilho que você não consegue perceber na língua portuguesa, mas consegue perceber no hebraico. Como se Deus estivesse brincando com duas palavras. A palavra cujo radical gera o modelo amendoeira como tradução, e a palavra vigiar e velar. A raiz do verbo vigiar e velar tem a mesma estrutura radical da palavra amendoeira, ou seja, Deus está de novo brincando com trocadilho. Há outros exemplos na Bíblia muito interessantes. O de Pedro é um deles. Tu és Petros, pedrinha, e sob essa rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja. Deus gosta de algumas coisas curiosas no texto bíblico. Ler o livro de Jeremias é perceber algumas dessas coisas curiosas, das, entre aspas, o que eu vou falar, brincadeiras, no sentido não da brincadeira chula, mas no sentido de um bom humor, aquele humor sadio de olhar as coisas com inteligência, com perspicácia, com percepção aguda. E Deus brinca com isso nos textos, nas suas frases, nas suas falas, como que provocando o humano a pensar. Esse texto do amendoeira e do velar é uma dessas provocações. Esse jogo de palavras, esse trocadilho que aparece aí no hebraico entre as duas palavras, é uma provocação. Pensa no que você viu. Pensa no que eu estou dizendo. E entende o que eu disse. E o que eu estou dizendo para você é do mesmo jeito que a amendoeira vela ao povo. Então ele faz uma brincadeira com esse vigiar e velar pela verdade, pelo meu povo, pela integridade. Porque isso é legal de observar. Para a gente aprender a olhar a Bíblia por trás da Bíblia. A olhar a Bíblia não na superficialidade do texto, mas em toda a sua profundidade. Há camadas e mais camadas de aprendizagens a serem descobertas e desenvolvidas no modelo bíblico. Jeremias traz uma dessas logo na introdução do texto, nesse trocadilho de Deus. O resto do texto de Jeremias também nos leva a essa percepção de como a gente enxerga o que Deus nos diz. Até onde vai aquilo que Deus me disse? Até onde eu posso cavar aquilo que Deus me disse? Dentro desse contexto, olhar para o livro de Jeremias tem que ter essa percepção. O último texto da lição de quinta-feira, que é importante a gente dar uma olhada, como podemos ver, as palavras de Deus não foram apenas para o povo. O Senhor estava falando diretamente ao próprio Jeremias, admoestando-o a se preparar para a oposição que enfrentaria. Portanto, vigia, vela, o que vem pela frente vai ser complicado. Observa as coisas, aprende com elas, aprende de mim. O que vem pela frente vai ser complicado. Traz isso para o nosso contexto, a situação é idêntica. Nenhuma época da história humana se precisou tanto de discernimento entre a verdade e o erro, quanto na nossa, onde verdade e o erro são absolutamente difusas, misturadas com um monte de coisa, e a gente começa a ter um mergulho no erro, não no erro crasso e explícito, porque esse, pela própria condição da pregação da palavra, a gente se exclui dele.
Mas a gente começa a ver erros se montando na forma mental como a gente julga a verdade. A gente conhece a verdade, não erra nas coisas crassas, mas começa a moldar a nossa mente a não conseguir perceber a diferença entre a distorção e a verdade. E no mundo pós-moderno como a gente vive, o número de distorções é assustadoramente grande em todas as condições. E isso é o que vai levar o mundo a uma condição de aceitação, do unir-se para a solidariedade, do processo de juntar, de pôr junto todo mundo para melhorar a humanidade. Precisamos nos dar as mãos e produzir paz. Precisamos pensar todos do mesmo jeito e para a mesma direção. Precisamos valorizar a liberdade. Precisamos valorizar... E todos esses elementos que são aparentemente fantásticos e bons, na realidade são distorções daquilo que de fato está acontecendo no mundo. E essa distorção começa também a entrar para alguns dos membros da igreja, que começam a olhar para isso, não pode ser assim, isso é ser radical demais. Me perguntava há pouco, antes de eu entrar aqui, um dos alunos perguntava assim, eu tenho às vezes falado, por exemplo, que quando for proclamado o decreto dominical, temos que sair das cidades para cidades menores, e quando as perseguições se tornarem mais fortes, teremos que ir, inclusive, para os lugares ermos da terra. E algumas pessoas dizem, não, isso não é mais assim, não será desse jeito. Então, está escrito. Quando ele fala algumas pessoas dizem, ele está falando de pessoas da igreja, que conhecem o texto e estão dizendo que não é bem assim. Essas pequenas distorções, por um processo de adequação da mensagem, fizeram com que aquelas pessoas não se preparassem para o que vinha. Assim como outros desenhos de invasões e de modelos de decadência fizeram o mesmo processo, produziram o mesmo efeito. Como a gente vê lá na frente, a destruição de Jerusalém na era cristã. Jesus havia advertido o que ia acontecer, deu os sinais do que aconteceria, e as pessoas contemporizaram com suas próprias ideias, ignorando os sinais, ou criando novos sinais, novas abordagens, novas aplicações. Tudo isso perfaz a forma como o ministério de Jeremias foi executado e a maneira como as pessoas reagiram. Então, a grande questão por trás de todo o desenho de Jeremias é a gente conseguir perceber isso. O último pensamento da lição de sexta-feira, um texto de Ellen White, Profetas e Reis, página 408, diz assim: por 40 anos, Jeremias devia estar diante da nação como testemunha da verdade e da justiça. Num tempo de apostasia sem precedentes ou sem paralelo, ele devia exemplificar na vida e no caráter a adoção ao verdadeiro Deus. Então, qual era a principal mensagem de Jeremias? Sua vida, sua existência, sua prática. Nesse contexto, o que vem pela frente no texto diz: durante os terríveis cercos de Jerusalém, ele seria o porta-voz do Senhor, prediria a queda da casa de Davi e a destruição do belo templo construído por Salomão. Quando aprisionado por causa de suas corajosas afirmações, devia ainda falar contra o pecado nos lugares altos. Desprezado, odiado e rejeitado pelos homens, ele haveria de testemunhar finalmente o cumprimento literal de suas profecias, de iminente condenação e partilhar da tristeza e dor que se seguiriam à destruição da cidade condenada. Ou seja, ele pregou antes, pregou durante e assistiu à queda de Jerusalém. Ele pôde ver as suas profecias cumpridas. A pior desgraça que ele podia ver. Ele viu as suas profecias serem cumpridas diante daquele povo, à luz dos seus próprios olhos. Qual a diferença da mensagem de Jeremias para a gente? É que a gente também vai ver as profecias cumpridas. Só que as profecias nossas não são de desgraça. As profecias para o nosso tempo são de vitória. A opção da desgraça é por quem quer ficar. Mas a vitória virá. No caso das profecias de Jeremias, as profecias eram de fracasso. E ele as viu cumprir. No nosso, as profecias são de sucesso. E eu posso escolher ver cumprir. A diferença é só essa. Portanto, a gente tem uma missão de dificuldade igual, mas de esperança diferente. De expectativa diferente. Enquanto o desenho final do cumprimento dela. Porque no nosso caso, a gente tem certeza da vitória.
Jeremias tinha, entre aspas, o que eu vou falar, 50% de chance de cada lado. A gente só tem um resultado final possível, a vitória de Cristo, a vitória de Deus. Que a lição seja para a gente um estímulo, principalmente um processo de advertência para o tempo em que a gente vive, para ser hoje porta-voz da mensagem de Deus para essa geração, para esse tempo. Se possível, a gente ainda possa vir o cumprimento dessa profecia, como Jeremias viu dele. A gente tem a oportunidade de, talvez, ver o nosso cumprimento na profecia final. É isso aí. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pela mensagem profética, pela inspiração no passado que nos traz a certeza de que Tu és um Deus compassivo que acompanha a história e que, a despeito da desgraça da escolha humana, ainda tem um resultado final de maravilha e vitória prometido para o seu povo. Dá que, assim como o cativeiro se cumpriu apenas com 70 anos e no final do cativeiro a liberdade chegou, que no nosso caso a esperança da glória, a esperança da vinda de Cristo seja aquilo que nos estimule a nos lançarmos com todo o empenho, com toda a garra no cumprimento da missão. Dá que com isso possamos abreviar a Tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Boa semana de estudo para vocês.